Bem-vindo, irmãos. Estamos começando mais um número da nossa sala Presbiterianismo Avançado. Hoje com o presbítero André Duarte, Buarque, né? André Duarte é um amigo de trabalho. Isso, boa. A aula hoje é Deus é digno, a igreja em adoração. Gostaria de fazer uma oração para começarmos. Lembrando só que a aula está sendo gravada, né, e ela vai estar disponível no nosso Drive, assim como todas as outras aulas estão, né? Eu, durante a aula, vou botar no chat o link para termos acesso a essas aulas, tá ok? Vamos orar? Ó Deus, graças te damos, ó Pai, que estamos na tua presença, ó Deus, apesar de não estarmos juntos, mas estamos todos juntos na tua presença, e é maravilhoso isso, é bom estarmos ouvindo e aprendendo da tua palavra. Te pedimos que o teu Santo Espírito esteja agindo na vida do presbítero André, abençoando a palavra que ele proferir, que seja ensinamento ao nosso coração, ó Pai. Abençoe cada um que está aqui participando, cada um que vai ouvir essa aula, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Está comigo? Podemos começar, João? Está contigo. Pode começar. Alô? Ok. Bom dia, meus irmãos. É uma alegria muito grande poder participar dessa aula no dia de hoje. Que nós possamos sair daqui mais fortalecidos, com maior conhecimento sobre a palavra de Deus e que possamos aplicar esse conhecimento nas nossas vidas e, principalmente, como nós vamos ver, sermos verdadeiros adoradores do nosso Deus e que possamos, através desta adoração, sermos testemunhas, exemplos para as pessoas que estão conosco, sejam na nossa casa, no nosso trabalho, onde estivermos. Que nós sejamos adoradores que transmitem a mensagem de paz, de alegria, através das ações das nossas vidas. Que Deus esteja abençoando cada um dos irmãos que aqui está conosco. Essa primeira imagem que nós temos, ela nos remete sempre à pessoa de Jesus Cristo. E o mote é: compartilhe em todo o tempo, Jesus é a nossa paz. Essa mensagem ela é muito oportuna agora nesse momento de pandemia, enquanto nós temos pessoas hospitalizadas, pessoas ansiosas, pessoas que perderam seus entes queridos e que estão com muita ansiedade, muito desconforto no seu interior, na sua alma. Que nós possamos estar compartilhando que Jesus é a nossa paz, que Jesus é que nos traz a verdadeira alegria. Nós estamos na classe de Presbiterianismo Avançado. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o presbítero André Buarque e nós vamos estar ministrando hoje Deus é digno, a igreja em adoração. E aqui eu estou apresentando o conteúdo programático, ou seja, mostrando as aulas que já foram ministradas, a aula que nós vamos ministrar hoje e virão mais à frente. Então, começamos com Deus dirige, Deus ensina, Deus reina, Deus é soberano, e hoje nós vamos ver Deus é digno, a igreja em adoração. E eu queria começar a nossa aula apresentando dois livros que foram indicados pela EBD, pela nossa Escola Bíblica Dominical, versando sobre o tema adoração. Então, o primeiro deles é Para a Glória de Deus, resgatando uma teologia bíblica do culto.
foi escrita por Daniel Isaac Bloch, a editora Cultural Cristã, do ano de 2018. Eu retirei algumas ideias deste livro para apresentar aos irmãos. E diz o seguinte, essas ideias, que o verdadeiro culto é um exercício vertical, é a resposta do homem ao Criador. Então, meus irmãos, o culto, o verdadeiro culto, aquele culto que vem do íntimo de cada pessoa, de cada adorador, ele é um exercício vertical entre o homem e Deus, o nosso Criador. Hoje, nós temos muitas igrejas evangélicas que estão apresentando um culto que deixa de ser um exercício vertical para ser um exercício horizontal. Ou seja, o culto está sendo usado para satisfazer mais as pessoas do que adorar a Deus. Então, o objetivo do culto autêntico é a glória de Deus em vez do prazer humano. Ele aborda isso aí, só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Então, o objetivo do culto autêntico não é o prazer, a satisfação do ser humano, e sim para a glória de Deus. E outro aspecto que ele usa também neste livro é que a Escritura é a fonte primária, ou seja, é a primeira instrução para o estabelecimento das formas de culto que agradam a Deus. Então, não são livros paralelos, não são formas criativas, muitas delas colhidas do próprio mundo, para colocar dentro da igreja, que vão agradar a Deus. Ela pode até trazer muitas pessoas para assistirem, mas a fonte originária, a fonte primária que vai estabelecer essas formas de culto é a própria Escritura, sola Escritura. Então, são essas 3 ideias principais que eu pude extrair deste livro, né? Para a glória de Deus. É o exercício vertical como um culto verdadeiro, o objetivo do culto é a glória de Deus e não o prazer do homem, e a Escritura como fonte primária para o estabelecimento das formas de culto que agradam a Deus. O segundo livro, Adoração Reformada, foi escrita por Terry Johnson, através da editora Monergismo, no ano de 2017. E ele faz aqui uma pergunta: qual é o ponto central do estudo bíblico e teológico do evangelismo e de missões e de toda a religião cristã? E ele responde: a adoração. Então, o livro diz que o verdadeiro conhecimento de Deus leva à adoração correta, que, por sua vez, leva ao viver correto. Então, conhecendo a Deus, conhecendo a palavra de Deus, ela vai naturalmente nos levar a uma adoração correta e um viver correto. Os puritanos, lá na época da Reforma, um pouquinho mais, e quando se fala em puritano, eu me lembro do Maurício de Nassau, que foi que veio com os holandeses, né? Ele era puritano e ocupou lá em Recife. Então, a grande intenção dos puritanos era viver de uma maneira correta, viver o que a palavra de Deus pregava, né? Então, o conhecimento de Deus leva a uma adoração correta. Então, nós devemos buscar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, para que a gente possa adorar a Deus corretamente. E os teólogos da Reforma pregaram só lhe deu glória em todas as áreas da vida, porque eles tinham em vista a adoração. É exatamente o que nós acabamos de falar anteriormente, né? O nosso viver tem que ser em todas as áreas da nossa vida. Não podemos ser uma pessoa durante a igreja, quando estamos
no culto e ser outra pessoa no nosso viver diário, no trabalho, na escola, no relacionamento com a família. Não, tem que ser uma coisa só. Então, em todas as nossas áreas da vida, a gente tem que estar de acordo com a palavra de Deus e voltados para uma verdadeira adoração. O breve catecismo de Westminster foi apresentado, se não me falha a memória, pelo presbítero Weber, né? Ele traz essa também, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E nós temos aqui algumas referências bíblicas, né? Vai ficar registrado para quem quiser pesquisar depois, mas eu vou destacar apenas duas. Essa de Romanos 11:36, que diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Então, aqui a gente vê que o significado de tudo que nós temos no mundo foi feito por Deus, criou o universo, criou o homem, não é? Tudo veio por intermédio dele e todas as coisas veio através dele. Então, a ele é que nós temos que dar a glória eternamente. E em Isaías 43:7 diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Eu quero destacar aqui este verbo criar, né? É uma ação. Ele diz que o ser humano, o homem, a humanidade, ela foi criada para a glória de Deus. Então, se nós não estamos glorificando a Deus, nós estamos indo numa direção contrária ao que a palavra de Deus nos ensina. Aqui, meus irmãos, nós temos a Hipona. Ele foi o primeiro a fazer uma distinção entre a igreja invisível e a igreja visível. Quem era Agostinho de Hipona? Hipona é o local, a cidade onde ele nasceu. Agostinho, conhecido também como Santo Agostinho, ele é um teólogo, era um teólogo do século IV. E ele fez essa distinção entre o que era a igreja invisível e a igreja visível. E essa distinção ela é utilizada até hoje. Eu não me recordo se nas aulas anteriores já foi tratado desse assunto, mas eu lembro que nas aulas do ano passado, o reverendo Marco Antônio, ele abordou, ele falou sobre a igreja invisível. Então, o que é a igreja invisível? A igreja invisível é aquela igreja espiritual, é a igreja composta por todos os salvos, nós que somos do presbiterianos, os eleitos de todas as épocas. Ou seja, aquelas pessoas que viveram no Antigo Testamento, que eram os santos naquela época, os eleitos, essas pessoas compõem a igreja invisível. Os que viveram no Novo Testamento, até chegar aqui na nossa época, também os santos, os eleitos, né? Eles compõem a igreja invisível. Nós, quando Deus nos chamar, comporemos também a igreja invisível. E as pessoas que ainda não nasceram, que vão nascer, e que são também pessoas eleitas, escolhidas por Deus, elas vão compor a igreja invisível, né? Então, a igreja invisível ela é composta por todos os santos, por todos os eleitos de todas as épocas. E aqui eu quero destacar, constituída pelos verdadeiros adoradores. Nós vamos depois estar falando sobre esses verdadeiros adoradores. E o que é a igreja visível? A igreja visível é aquela igreja física, é a igreja local, a Igreja Presbiteriana Nacional, a Igreja Presbiteriana de Brasília, a Igreja Presbiteriana do Lago Sul.
é a instituição onde as pessoas se reúnem para prestar culto. Ela é composta pelos verdadeiros adoradores, aqueles santos, os eleitos, os escolhidos, que quando Deus chamava vão compor a igreja invisível, e, infelizmente, pelos falsos adoradores, porque a palavra diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará nos reinos dos céus. Então, a igreja invisível é aquela igreja física, né? A igreja local. Nos foi feita uma pergunta anteriormente se a igreja invisível é a Nova Jerusalém. Elas se confundem. A igreja invisível são os santos, são os eleitos. A Nova Jerusalém é o local onde a igreja invisível estará inserida. Lá em, vamos ver aqui, Apocalipse 3:12, ele fala: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, a Nova Jerusalém será a cidade, o local onde a igreja invisível estará inserida. Continuando, meus irmãos, vamos entrar propriamente dito no tema Deus é digno, a igreja em adoração. Nós vamos usar no nosso estudo 2 versículos básicos. É lógico que nós vamos ler outras passagens, mas como base, nesta primeira parte, nós vamos usar esses versículos aqui, que está em Apocalipse 4:11, que diz o seguinte: Deus é digno, Senhor e Deus nosso. Melhor, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então, Deus é digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Então, nós vamos falar um pouquinho dessa passagem e, iniciando, nós vamos falar um pouquinho deste livro, sobre o livro de Apocalipse. Ele foi escrito pelo apóstolo João no final do 1º século. João, aquele que escreveu um dos evangelhos. Mateus, Lucas, Marcos e João. João é o mesmo, então, que mais adiante, lá no final do século, veio a escrever este livro. É um livro de revelação. Então, Apocalipse significa revelação. Trazer ao conhecimento do povo, particularmente o povo daquela época, o que viria mais adiante. De Apocalipse, ele usa muitas simbologias, números, metáforas, né? E que muitas vezes torna a leitura complicada, difícil de entender. Mas quando nós buscamos o significado, entendemos o significado dessa simbologia, desses números e das metáforas, o texto ele abre para nós, ele fica claro, ele esquece e revela o que Deus está projetando para o povo daquela época e para nós nos dias de hoje. Porque o livro de Apocalipse, ele tem essa característica, ele é atemporal. Ele foi útil para as pessoas daquela época, mas também fala para nós nos dias de hoje. Qual era o contexto daquela época? Era um contexto de extrema perseguição. Jesus nasceu e foi crucificado aos 33 anos, e a partir daí
a mensagem do Evangelho, das Boas Novas de Cristo, elas começaram a se propagar além do de Israel, indo inicialmente aos judeus, mas depois também para os gentios, e havia por parte do Império Romano uma extrema perseguição, porque os judeus eles não eram prosélitos, eles não queriam que as pessoas se convertessem ao judaísmo. Eles viviam ali nas sinagogas, entre eles, com base no Antigo Testamento, mas os cristãos não. Os cristãos eles tinham essa ordem de levar o conhecimento, levar as boas novas, né? Ide por todo mundo e pregai, né, o evangelho, as boas novas a todas as criaturas. Então, o Império Romano tinha os cristãos justamente por esta pregação do evangelho como pessoas indesejáveis, pessoas até consideradas inimigas, e então eles exerciam uma perseguição muito grande. Então, o livro de Apocalipse tem esse objetivo, de levar orientação e conforto ao povo cristão daquela época. Levar uma mensagem de esperança. Lembrar que, naquela época, os cristãos eram mortos, os cristãos passavam por necessidade, às vezes eles se escondiam em locais como os cemitérios, atrás dos túmulos, tudo isso para fugir da perseguição do Império Romano. Então, o livro de Apocalipse ele traz essa mensagem de esperança para o povo daquela época, mas também de esperança, uma mensagem para nós nos dias de hoje. E naquela oportunidade, o apóstolo João ele teve várias visões. Se não me falha a memória, foram em torno de 16 visões que ele teve. Esse texto que nós lemos, em Apocalipse 4:11, ele faz parte da segunda visão que João teve. Vamos falar um pouquinho sobre a primeira visão de João. João, ele justamente por pregar o evangelho, ele foi preso como uma pessoa não desejável, ele é considerado uma pessoa inimiga do Império Romano, então ele foi colocado nesta ilha de Patmos, é uma ilha grega no Mar Egeu, se nós abrirmos o mapa hoje, ela está lá, né? E os romanos, eles utilizavam essa ilha para exilar as pessoas que eram consideradas indesejáveis ao Império Romano. Então, eles viviam lá em trabalhos forçados. Basicamente, eles quebravam pedras e lapidavam aqueles blocos, que depois esses blocos eram colocados em embarcações e levadas lá para Roma, né, para serem utilizadas naqueles suntuosos prédios, palácios que existiam naquela época. Então, o apóstolo João foi exilado e preso justamente por pregar a mensagem de Cristo ressurreto. Em Patmos, João foi arrebatado em espírito e teve várias visões, né? Então, João, ele fisicamente, ele se encontrava lá na ilha de Patmos, mas a palavra do livro de Apocalipse revela que João foi levado em espírito. E nesta situação, ele teve várias visões. A primeira é essa que nós estamos falando agora, que foi justamente a primeira visão, o próprio Cristo dando uma palavra de arrependimento às 7 igrejas do Apocalipse. Elas estão representadas aqui no mapa, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Veja que maravilha. João escreveu cartas que foram ditadas pelo próprio Cristo. É a revelação de Cristo em relação a essas igrejas. Então,
Cristo, ele destacava os aspectos positivos de cada igreja, mas também fazia advertências. Então, aconselho aos irmãos, quando tiverem oportunidade, de lerem estas cartas para o engrandecimento de suas vidas. E essa região, atualmente, corresponde ao país chamado Turquia. E ela é muito conhecida. Lá em cima tem a cidade de Istambul, que era a antiga Constantinopla. Existe aquela ponte que separa, né, o rio, separa a Europa da Ásia, né? Uma ponte que aparece muito em filmes, aparece em novelas, né? É essa cidade que compõe o país hoje chamado Turquia. Mas vamos em frente, meus irmãos. O grande objetivo desse texto é destacar a segunda visão de João. João já tinha tido a primeira visão, uma revelação vinda de Cristo, e João teve esse privilégio de ver, arrebatado em espírito, de ver esta maravilha, esse espetáculo. Gostaria de destacar aqui dois aspectos, mas eu vou primeiro ler o que a palavra de Deus, que está lá em Apocalipse 4, vou ler de 1 a 4 para os irmãos verem como foi que se deu isso. Então, depois da primeira visão, ele diz assim: depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a escarlate. E ao redor do trono havia 24 tronos. E via assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E aí eu vou lá mais para o final, no versículo 10, e diz assim: e os 24 anciãos prostavam-se o que estava assentado sobre o trono, e o adoravam, o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: tu és digno, Senhor, tu és Senhor, digno de receber a glória, a honra e o porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Meus irmãos, João, fisicamente, ele estava preso em Pátimos, mas em espírito ele foi levado e teve a oportunidade de ver esta visão magnífica do trono de Deus. E eu vou destacar dois aspectos, justamente a visão do trono e em relação aos 24 anciãos. Então, aqui, nós vamos destacar alguns aspectos. O trono de Deus. O trono de Deus é o lugar de honra, de autoridade e poder. Aquela pessoa que estava sentada no trono representa Deus no centro do universo. Pedra de jaspe sardônica representava o brilho que saía de Deus. Deus assentado no trono, ele refletia um brilho maravilhoso que João, ao ver, ele escreveu como pedras que brilham, que resplandecem à luz. Ele viu também o arco celeste, né? Hoje a gente chama de arco-íris, mas o arco celeste, ele representava a aliança de Deus com o seu povo, a misericórdia, Deus perdoando os pecados, e a graça bendita de Deus, ou seja,
A graça, ela vem não pelos nossos méritos, né? Mas vem pela bondade, pela misericórdia de Deus. A palavra também fala sobre relâmpagos e trovões. Nós não lemos, mas o texto fala, e esses relâmpagos e trovões, eles representavam o juízo e a ira de Deus. E ele fala também sobre um mar semelhante a um cristal. Era um mar que brilhava. E eu me recordo, meus irmãos, quando eu estive a primeira vez no Rio de Janeiro e subi ao Cristo Redentor, era um dia de muito sol, e quando eu olhei para baixo, aí eu vi aquele espelho né? O sol lançando os seus raios, né? E aquelas luzes batiam na água e elas refletiam. Então, é semelhante a isso, né? A santidade de Deus, ela reflete como se fosse um mar espelhado. E era isso que João tentava colocar. E nós concluímos sobre o trono de Deus que ele é digno por tudo isso que nós falamos. Não é? É um lugar de honra, de autoridade e poder, Deus está no centro, e o brilho dele que resplandece para toda a humanidade. O segundo aspecto que eu quero destacar é justamente os 24 anciãos. Esses 24 são os 12 patriarcas, né, que viveram no Antigo Testamento, e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Né? Então, são 12 do Antigo Testamento e 12 do Novo Testamento, 24. Quem são esses 24 anciãos que estão sentados ao redor, em tronos ao redor do trono de Deus? É a igreja invisível. Ela representa todas aquelas pessoas que foram eleitas, escolhidas, que são santas, as que estão falecidas, as que estão hoje, que irão falecer e vão compor a igreja invisível, e as que ainda virão. Então, os 24 anciãos têm esse significado de representar a igreja invisível. E chega um determinado momento que eles se curvam diante de Deus e eles tiram coroas das suas cabeças e colocam à frente, né? Essas roupas brancas que eles vestem representam, significam a pureza e a santidade da igreja, dessa igreja invisível. E as coroas são as coroas que nós temos nos versículos, né? Para aqueles que forem fiéis à palavra de Deus até a morte. Né? Sede fiéis e dar-te-ei a coroa da vida. É esta coroa que eles têm em suas cabeças, e ao se prostrarem, ao se curvarem diante de Deus, irão em reconhecimento à grandeza, ao poder de Deus, e honrando a Deus que está no centro, né, sentado no trono. Então, este é o aspecto da adoração que nós queríamos destacar. Então, Deus é digno e ele é o único merecedor de toda a glória e de toda a adoração. E o segundo versículo que eu queria destacar é justamente Deus busca verdadeiros adoradores. E diz a palavra assim: vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Essa passagem se encontra em João 4, 23. É o mesmo João, como eu já disse, que escreveu o livro de Apocalipse. Os estilos são diferentes, né? Mas João escreveu, né, o Evangelho de João, e ele mesmo, por revelação de Deus e de Cristo, ele faz a escritura, a revelação do livro de Apocalipse. O que significa a hora vem? A hora vem é justamente a segunda vinda de Cristo. Cristo veio uma vez,
e virá novamente. Isso é uma promessa que já está prevista, está escrita principalmente no livro de Apocalipse. Então, mas a hora vem, ou seja, mas Cristo virá a segunda vez. E diz assim: e agora é o momento certo. Esta é a oportunidade de nos arrependermos, de buscarmos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E ele diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito quer dizer, adora do seu íntimo, do interior do seu ser. E em verdade, com base na palavra de Deus. Porque nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade, é a única regra nossa de fé e de prática. E Deus ele procura quem? Ele busca os adoradores. Então, o Pai procura tais que assim o adorem, né? Então, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois o que o Pai procura, a tais que assim o adorem. E o que significa a palavra adorador? Adorador é aquele que presta culto a Deus com sua vida. A gente confunde muito adoração com louvor. Louvor faz parte da adoração, mas a adoração ela é algo mais amplo, não é? Então, o adorador é aquele que presta culto a Deus com sua vida, que se dedica à palavra de Deus, que dedica à prática da sua palavra, que o louva com um coração puro, sincero, santo e íntegro, que ama o Senhor não com meras palavras. Vejamos aqui, se nós temos verdadeiros adoradores, nós temos também falsos adoradores. E em Mateus 15:8, nós encontramos: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O Senhor, aqui em Isaías 29:13, né? O Senhor diz: visto que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com os lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de cor. Então, Mateus está retratando no seu evangelho palavras de Cristo que ele trouxe lá do Apocalipse, que o próprio Isaías revelou como sendo palavra de Cristo. E o Senhor disse, né? E destacando aqui que os que se aproximam dele, os seus lábios honram, mas o seu coração está longe de mim. Este é o falso adorador. Vejamos aqui alguns exemplos, né? Eu vou citar apenas o exemplo do fariseu Simão por causa da hora. O fariseu Simão, os fariseus daquela época, eles faziam festas, né? Jantares, banquetes, né? E eles tinham o hábito de abrir as suas portas e permitirem que pessoas humildes, pessoas simples, né? Pudessem entrar e comer as migalhas, os pães ou qualquer alimento que caísse no chão para eles se alimentarem. Os fariseus, eles não estavam preocupados em si, na realidade, em alimentar essas pessoas. Eles estavam demonstrando que eles eram bons, que eles faziam obra. E justamente o fariseu Simão, nessa passagem de Lucas, ele convida Jesus para jantar na sua casa. E durante o jantar, uma mulher considerada pecadora, mas que certamente ela já recebido as boas novas, ela já tinha o arrependimento no seu coração, ela foi até os pés de Jesus, mas não para comer o alimento físico, ela foi para adorar a Deus, adorar a Jesus Cristo. Então, ela levou um perfume,
e ao mesmo tempo que derramava nos pés de Jesus esse perfume, ela chorava, suas lágrimas caíam nos pés de Jesus, e com seus cabelos ela enxugava os pés de Jesus. Então, essa mulher, ela, embora pecadora, ela reconhece os seus pecados e busca adorar a Deus, adorar a Jesus naquela oportunidade. E o fariseu Simeão, ele critica essa atitude. E ele pensa, se esse fosse o profeta, ele saberia que ela é uma pecadora. Mas Jesus, que tem a onisciência, ele se dirige a Simeão, primeiro a mulher, e diz para ela, né, que ela, a fé dela tinha salvado a sua vida. E Jesus fala, vai em paz. E ele critica, então, Jesus condena a atitude do fariseu Simeão. Verdadeiros adoradores, rapidamente aqui, que o horário está apertado. Adoram a Deus em espírito e em verdade. Aí tem as referências, andam de acordo com a palavra de Deus, vivem sob a dependência de Deus, parece que tudo provém de Deus, vive sempre em integridade, a sinceridade de coração, ocupa o seu tempo com as coisas de Deus. Meus irmãos, será que nós temos estas características de um verdadeiro adorador? Será que você, nós temos adorado a Deus em espírito e em verdade? Estamos andando de acordo com a palavra de Deus? Vivemos sob a dependência de Deus? Reconhecemos que tudo que temos provém de Deus? Agimos com integridade, com correção, há sinceridade e nós ocupamos as nossas atividades, as nossas atitudes com as coisas de Deus ou com coisas mundanas. E aqui exemplo de falsos adoradores. Como eu já falei daquela mulher pecadora, Simeão era o exemplo de Simão era o exemplo de um falso adorador, um homem que não adorava corretamente. E o exemplo, a gente usa a mulher pecadora como um exemplo de um verdadeiro adorador, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Então, são exemplos de um verdadeiro adorador. Meus irmãos, para a gente já caminhar para o fim, nós temos pouco tempo, as formas de adoração, existem várias formas, e nós vamos, então, tentar rapidamente abordar cada uma delas dentro do nosso tema. A primeira forma de adoração que eu destaco é o temor a Deus, é o respeito e obediência, não só a Deus, mas também à sua palavra. Vamos ver o que diz lá no Salmo 128, deixa eu achar aqui, versículo 1, diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado que teme ao Senhor, feliz será o que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Os seus caminhos é de acordo com a palavra de Deus. Outra forma de adoração, a obediência, complementando aquilo que nós já falamos, obediência a Deus e obediência à sua palavra. Nós vamos encontrar uma referência lá no livro de Atos, capítulo 5, 29, que diz o seguinte, diz assim, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Ou seja, obedecer a Deus e obedecer também à palavra de Deus. Santificação, conhecemos muito, né? Esta palavra sede santo porque eu sou santo. Santo é você ser separado para as coisas de Deus, separado do mundo. Vamos ver em 1 Pedro,
capítulo 1, vamos ler os versículos 15 e 16, que diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Jesus curou aquela mulher pecadora que tinha vários filhos, e depois dele ter curado esta mulher, ele disse: vai e não peques mais. Esse não peques mais é justamente esse processo de santificação, em que a gente vai cada vez mais se separando das coisas do mundo e se aproximando mais de Cristo. Outra forma é a adoração. A oração, nós vamos encontrar uma passagem lá em Filipenses 4:6, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Deus já conhece tudo que está no nosso coração, na nossa mente, mas quando nós oramos, quando nós nos derramamos diante do trono de Deus, nós demonstramos a nossa dependência de Deus. Nós colocamos as nossas ansiedades, os nossos desejos, as nossas preocupações diante de Deus, porque nós cremos e temos certeza que Deus está a nos ouvir. Louvor. Louvor significa enaltecer e glorificar a Deus. Ele faz parte, é um dos aspectos da adoração. Vamos ver no livro de Salmos, no Antigo Testamento, esta passagem que diz, Salmos, capítulo 9, 1 e 2, diz assim: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti. O teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Muitos são os versículos que ressaltam esta forma de adoração, né? A adoração é essa forma de louvor como adoração, colocar diante de Deus os nossos louvores, né? Que eles possam chegar aos ouvidos do nosso Deus. E finalizando, a entrega dos dízimos e das ofertas como forma de adoração. Lá em 2 Coríntios, vamos ver aqui, no Novo Testamento, 2 Coríntios, versículo 7, diz o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, o dízimo e a oferta, ela é feita como uma forma de adoração a Deus. Há quem diga que hoje, no período da graça, nós não temos mais obrigação a dar os dízimos a Deus, porque era um compromisso, era uma ordenança lá do Antigo Testamento. Mas, meus irmãos, os dízimos, eles vêm muito antes da lei mosaica. Eles vêm lá da época dos patriarcas, a começar com Abraão, né? Que ele iniciou a dar o dízimo a Deus, e isso veio ao longo dos patriarcas, e Moisés colocou na sua lei mosaica, e isso se estendeu pelo Antigo Testamento, entrou em Cristo e vem até os dias de hoje. Mas a gente dá não por obrigação, a gente dá por alegria. Poderíamos colocar aqui outras formas de adoração. O amor ao próximo é uma forma de adoração. Nós que temos muitas pessoas ao nosso redor, a gente tem que demonstrar o nosso amor ao próximo, para Deus.
E concluindo, que nós já estamos chegando ao final, eu quero dizer que Deus é soberano absoluto que criou e domina todo o universo. Por isso que ele é o Todo-Poderoso, o único de receber toda a honra, glória e poder. Ele é digno de toda adoração. Nós já falamos que existem várias formas de adoração. E esta maneira de nós nos quebrantarmos diante de Deus, através do temor, através da obediência, através do dízimo, da adoração, são formas de adorar a Deus. E, finalmente, dizer que Deus busca verdadeiros adoradores. Deus não está preocupado com a adoração. E a adoração, ela vai servir para identificar aqueles que são verdadeiros adoradores. E eu quero finalizar perguntando aos irmãos: nós temos sido os verdadeiros adoradores? Eu me pergunto, eu tenho sido um verdadeiro adorador? Você, meu irmão e minha irmã, tem sido um verdadeiro adorador? Vamos orar para encerrarmos a nossa aula. Querido, estás nos céus, a tua palavra foi lida, foi exposta, Senhor, que tu possas, ó Pai, estar colocando no nosso coração esse desejo de te buscar, de te adorar, e que possamos proceder, Senhor, de acordo com a tua palavra, temendo a ti, obedecendo a tua palavra, Senhor, louvando o teu santo nome, reconhecendo que tudo provém de ti, que tenhamos amor pelo próximo, que possamos agradecer pelas graças derramadas em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque tu és o nosso Deus. Obrigado porque Cristo é o nosso Redentor. O sangue derramado na cruz do Calvário possa nos purificar, nos lavar de todo o pecado e que possamos futuramente estar compondo a igreja invisível do Senhor na Nova Jerusalém. Abençoa o teu povo, abençoa todos nós que aqui estamos nesta sala, Senhor. É em nome de Jesus que oramos. Amém.